Shalom, shalom. Estamos então na Escola de Techuvá. Nós vamos falar um pouquinho, bem breve agora, sobre a retificação da fala. Tenho certeza que algumas pessoas já ouviram falar ou já estudaram um pouquinho sobre a retificação da fala. Nós sabemos que temos que retificar diversas áreas, né? E, dentre delas, a própria fala, o qual nós vamos estar comentando nessa noite. A fala, ela é algo que precisa de muito ajuste, principalmente para as mulheres, né? Esse assunto também aborda os homens, claro, mas para as mulheres que receberam 9 medidas de fala, como diz os nossos sábios, para nós é um pouquinho mais complicado, porque a gente com certeza fala mais. Então, a gente aprende muito com os nossos sábios acerca de cada instrução que eles nos concedem, né? Principalmente o Rebbe Nachman fala muito sobre a retificação da fala. E uma das coisas que eu estudei esses dias que me chamou muita atenção é sempre nos levando a entender a conexão que a fala tem com a saciedade. É algo está muito ligado. Algumas Haverot que já leram um livro do Rosh Shalom Arush já devem ter visto esse capítulo que ele também comenta. Também temos o Hafetz Haim, também que comenta. No caso, ele fala muito sobre Lashon Hará. E porque, na verdade, a mentira, que vou estar abordando um pouquinho mais à frente, ela não é só simplesmente aquilo que você está negando para a pessoa, mas também tem outras formas de você mentir. E acaba que isso acaba te roubando luz e fazendo com que você esteja sendo falso. Então, vamos lá. Conexão direta, né? Há uma conexão direta entre fala e comida. Então, retificar fala e comer corretamente são ações intrinsecamente conectadas. O que eu aprendo com isso? É que quer dizer que a pessoa que está gordinha lá, às vezes ela está falando muito mentira. Não, hoje em dia a gente tem pessoas, tem os jovens que comem bastante, né? Eles têm um metabolismo mais acelerado. Sabemos também que a pessoa mais velha, automaticamente, não sei se algumas pessoas já aconteceram isso, mas algumas já me comentaram que a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo o apetite. A gente come menos, não é verdade, Cláudia? A gente come menos. Então, isso aí é bem natural, né? Digamos assim. Tem pessoas também que fazem cirurgias bariátricas e, às vezes, não vão conseguir retificar a sua fala nisso aí. Como assim? Se a causa da pessoa estar gordinha é justamente o falar demais, o falar mentira, ou falar em demasia, às vezes, só fazendo a cirurgia, com certeza, isso não vai ser retificado, né? Porque a causa da obesidade, no caso, seria o próprio falar demais, falar em demasia. Então, nós temos que prestar muita atenção nisso aí. Por exemplo, é algo muito simples. Às vezes a gente fala assim, eu vou na casa de fulano, eu vou na sua casa amanhã. Uma coisa que tem que ser retificada. Eu mesmo, por mim mesmo, eu consigo fazer isso? Claro que não. O Rosh acabou de falar sobre o poder do errado, né? O eterno é um. O poder do um. E a gente sabe que nós mesmos, pelas nossas condições, nós não conseguiríamos fazer isso, cumprir um propósito sem que a Hashem nos conceda essa capacidade. Por isso precisa haver uma retificação nisso aí. O que nós devemos falar então? Né? Eu vou fazer isso ou aquilo, se a Hashem permitir, se a Hashem assim me conceder a oportunidade, eu vou fazer isso ou aquilo. Outra forma também, às vezes a pessoa passa a te perguntar o simples fato de 1 hora, né? Você me pergunta qual a hora é agora, e eu falo qual a hora que é, mas às vezes não é, porque eu já vi há 2 minutos atrás. Então, o que eu faço? Eu coloco a palavra aproximadamente. São aproximadamente tantas horas. É uma forma da gente ir melhorando a nossa fala. A gente ir se policiando, porque sem perceber, a gente vai falando algumas coisas que acabam nos prejudicando. Por exemplo, como eu falei, não é só mentira, mas às vezes a bajulação, a briga. Quantas vezes
Você repreende o seu filho e promete para ele um coro. Se você não fizer isso, eu vou te disciplinar. Aí acontece, a criança faz aquilo que você falou para ela não fazer e você não faz nada. Quer dizer, então aquilo ali virou uma mentira. Não é verdade? Outra coisa também, a burla, a adulação, quando você fala com raiva, com desprezo. Em tudo isso precisa haver uma retificação, porque o nosso discurso ele tem que ser honesto, tem que ser um discurso santo, santificado, não é? A gente tem que procurar concentrar também os nossos esforços nessa retificação da fala, em falar de uma maneira correta, em ter uma postura correta também no falar. Eu lembro de uma história, está até no livro do Shalom Arush, que uma pessoa obesa perguntou para o rabino, né, qual que era o problema dele, porque ele estava obeso, e ele não conseguia muitas vezes saciar com a comida, por isso ele estava obeso, mas ele não falava mentira. E aí o rabino foi tentando fazer ele entender que, na verdade, ele estava falando mentira sem ele perceber, mas a pessoa, esse homem, ele não reconheceu isso. O rabino falou, vou deixar, porque não tem como eu convencê-lo que ele tem esse discurso, digamos, falso. Mas, no momento da conversa, por diversas vezes, ele falou palavras assim, como essas que eu dei exemplo aqui, seja de falsidade, seja de adulação, seja de desprezo com alguém. Então, esse discurso não é um discurso bom. O que a gente aprende com isso, então? Que a gente tem que prestar bastante atenção com aquilo que a gente fala. É muito bom a gente fazer, né, uma oração, às vezes, quando a gente vai comer mesmo, para a gente precisar comer somente aquilo que é necessário. Inclusive, também no livro do Hafetz Haim, também tem uma reza que ele coloca lá, que fala justamente isso, que todos os nossos atos e palavras que sejam pelo bem divino e que eu venha falar somente aquilo que é necessário para o meu bem-estar físico e espiritual. Então, esse nosso discurso ele tem que ser melhorado. Com certeza vai trazer mais luz, né, para a gente. Uma coisa também que eu aprendi também nesses estudos que eu fiz esses dias é que a gente vê o bebê. Quando você vai oferecer uma comida para o bebê, às vezes só dele olhar para a comida ele já está saciado. O que a gente aprende com isso? Que a comida e a visão elas estão internamente ligadas, né? Porque no físico, quando você está ali, você consegue equilibrar um pouco a sua fala. Você lá nas suas rezas, né, você pede a Hashem para ajudar a retificar a sua fala, você consegue segurar um pouquinho isso aí, você vai ver que você vai olhar para a comida, você já vai ficar saciado. Mas quando a pessoa, às vezes, ela fala demais, ela já tem essa área para ser tratada, ela vai ficar vendo a comida e ela não vai se saciar. A gente aprende isso, vocês podem abrir aí, em Mishlei 13, 25, ele fala um pouquinho dessa saciedade. Bem claro aqui. No Mishlei 13, 25 diz assim, o justo come até que a sua alma fique satisfeita, mas o ventre dos ímpios ele terá necessidade, porque o justo ele come justamente aquilo que é necessário para supri-lo, para ajudar nos estudos de Torá. Mas o ímpio não. Se a gente for olhar para a sociedade, a gente percebe quanto que tem pessoas obesas em nosso meio, né? Agora, é claro que algumas pessoas têm problema de saúde, né, como eu falei aqui, tem alguns casos isolados, a gente não pode generalizar. Tem o caso do papagaio que o Cláudio diz. Mas, na verdade, esse estudo está sendo levado para quê? Para a gente prestar atenção na saciedade. Como eu falei no comecinho, né, tá ligado aí, a fala com a saciedade. Pessoas que falam muito, também elas têm muita fome, elas querem comer mais. Se a pessoa fala menos, ela vai ter menos fome. Então, esse é o estudo que, né, ficou agora para a gente estar passando para vocês. Que a Hashem possa nos abençoar e nos direcionar em nossa techuvá e que nós venhamos retificar aí realmente a nossa fala. Beshem Yeshua HaMashiach.